Bem-vindos a mais uma edição do nosso Rhino Experience Day, no caso a terceira edição dessas cirurgias transmitidas totalmente ao vivo, na íntegra, sem cortes, para que vocês possam aprender cada vez mais, tanto médicos quanto cirurgiões dentistas. Nós vemos trabalhando, todo esse projeto já há praticamente um ano, estamos completando aí já quase um ano que nós viemos ensinando, tanto a médicos quanto cirurgiões dentistas, em relação aos procedimentos cirúrgicos, às cirurgias estéticas da face, e não é um processo fácil, dentro dessa história toda, a gente vem enfrentando, obviamente, como já era esperado, muita resistência, a máfia da reserva de mercado, como nós já sabemos, médicos com o RQE, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, médicos do CFM, e aqui sem querer fazer nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de polemização, é simplesmente um fato, uma realidade, uma constatação. Eu tive o privilégio de aprender tudo que eu aprendi dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, passei em provas bastante complexas, bastante difíceis, em que sabíamos que tinham vagas, inclusive reservadas, para pessoas muito privilegiadas, os filhos daquelas pessoas, dos chefes dos serviços da SBCP, e que, portanto, não são pessoas melhores ou piores do que nenhum outro colega, simplesmente são pessoas que foram mais privilegiadas e tiveram a oportunidade de ter o aprendizado que eu também tive. Eu tive esse aprendizado, tive essa oportunidade, eu só tenho a agradecer a todos os meus chefes, a todos os meus preceptores que eu tive. Ao longo do meu processo, eu entrei dentro de uma residência, de uma pós-graduação, com 30 anos de existência, em que a gente tinha um ambulatório do SUS, a gente tinha um hospital-escola, um hospital da Faculdade de Ciências Médicas, a gente tinha 14 preceptores da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tinham mais de 20 cirurgias por mês, e podíamos acompanhar todas essas cirurgias, entrar dentro dessas cirurgias, e coisa que a grande maioria de vocês que estão aqui nos acompanhando, que estão aqui nos assistindo e querendo aprender um pouquinho mais sobre cirurgias estéticas da face, rinoplastia, blefaroplastia, otoplastia, não tiveram essa oportunidade. Então, qual a consequência disso tudo? Qual a consequência de termos realmente um número tão pequeno de profissionais treinados e capacitados para fazer esses procedimentos? A consequência disso é que o preço, o custo da cirurgia, ela se torna muito mais caro, e isso é muito ruim para os próprios pacientes. A gente sabe que cuidar da autoestima, cuidar do nosso bem-estar é muito além do que uma mera futilidade. Há pouco tempo atrás, isso era considerado futilidade. Então, só as pessoas chiques da classe A, que tinham o privilégio de ter isso. E hoje a gente começa a enxergar, através de tudo que vem acontecendo nesse universo da estética, que, na verdade, a vontade de estar bem consigo mesmo, de estar bem com a sua autoestima, não é somente uma questão de futilidade. Ela é, sim, uma questão de um bem-estar físico, social e mental. É uma questão, portanto, como a própria Organização Mundial da Saúde define, é uma questão de saúde, é uma questão de autoestima. E autoestima, ela é sim saúde. Sendo saúde, portanto, ela é um direito de todos e um dever do Estado. E como que o Estado vai atuar nisso? Vai atuar nisso, promovendo os cursos de pós-graduações através do órgão que realmente regulamenta isso, que é o MEC. E por isso hoje, nós, aqui no Rhino Experience Day, temos o prazer de anunciar e o prazer de dizer que nós já temos as nossas pós-graduações com chancela do MEC. E esse Rhino Experience Day, ele é simplesmente uma primeira demonstração de tudo que nós temos a ensinar. Tudo que nós temos para levar de conhecimento. Então, você que tem interesse dentro da parte da cirurgia estética, vai ter a oportunidade de acompanhar de forma
online, de forma virtual, as cirurgias na íntegra. Tem muita gente já aprendendo a fazer as cirurgias, né, com os aprendizados que nós vemos ensinando dessa forma online. Os conceitos de anatomia, os conceitos de estruturação do nariz, utilização dos enxertos, estrute, extensor septal, retirada de cartilagem de septo, e spreaders grafts, né, os expansores da válvula nasal interna, também utilização dos enxertos onlay de dorso e vários outros recursos que podem ser utilizados dentro das cirurgias de nariz. Além disso, também, cirurgias de pálpebra que vêm sendo muito procuradas e cirurgias de otoplastia. Cirurgias de otoplastia são cirurgias relativamente simples, que podem sim trazer algumas intercorrências, podem trazer algumas complicações, né, como, por exemplo, infecções da cartilagem e trazer resultados estéticos desfavoráveis. Mas é uma cirurgia que, sabendo ser bem executada, ela é tecnicamente muito possível. Ela é a primeira cirurgia que a gente começa a aprender dentro do processo cirúrgico durante a minha formação, durante a residência. Então, na residência, a gente tem a cirurgia que é a cirurgia do R1, a gente tem a cirurgia do R2, a gente tem a cirurgia do R3. Então, a parte de rino, por exemplo, a parte de oto, por exemplo, é a cirurgia do R1. Então, muita gente faz a oto, desculpa mais uma vez, com fios apenas a otomodelação. A cirurgia de otoplastia, ela por si só, ela já tem um índice alto de recidiva. Imagina se você faz ela apenas de forma minimamente invasiva. Isso não vai ser suficiente para o seu resultado final. Seu paciente vai ficar insatisfeito. Você vai estar vendendo um produto que você não consegue entregar para ele o resultado que ele merece. E aí qual a consequência? Processo, reclamação, dor de cabeça no seu consultório. O que a gente quer ensinar para você é fazer a cirurgia da forma mais correta possível, da forma que vai te dar menos resultados insatisfatórios, vai te dar menos recidiva, e isso implica nas cirurgias abertas de orelha. Bom, e então, obviamente, nós preparamos aqui, como nos demais módulos do Rhino Experience Day, as avaliações pré-operatórias. Saber programar uma cirurgia, saber avaliar bem o paciente, saber o que ele precisa de fazer é primordial. Tudo que você vai fazer na sua vida requer um planejamento. Então, uma cirurgia bem planejada, ela é o segredo do sucesso. Se você chega na cirurgia sem saber o que vai fazer, abre simplesmente o nariz e aí depois você vai pensar no que você vai fazer, você está deixando para planejar tudo em cima da hora. Como que você vai construir um prédio sem fazer um projeto antes, sem fazer um planejamento? Não tem como. Você tem já que imaginar aquilo que vai acontecer, qual o grau de dificuldade daquele nariz, quais as dificuldades que tem aquele caso, até mesmo para você prevenir o seu paciente. E é para isso que nós estamos aqui hoje. E não só isso, também mostrar para vocês, ensinar todo o processo de segurança do paciente, como, por exemplo, exames pré-operatórios, risco cirúrgico, que todos os pacientes precisam de fazer. Né? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos começar então a terceira edição do nosso Rhino Experience Day com a avaliação pré-operatória dos pacientes que vão fazer as cirurgias nos próximos dias 17 e 18. Então, dentro aqui na tela, você já vê o QR Code. Se você ainda não adquiriu essa degustação, essa oportunidade, este é o momento. No Rhino Experience Day, nós não vamos falar aqui de pós-graduação, nós não vamos falar aqui de cursos livres, nós não vamos falar aqui de mentoria, nós não vamos falar de nada sobre isso. Nós vamos falar do Rhino Experience Day. Se você quer ter mais alguma informação, quer saber um pouquinho mais sobre alguma coisa, você vai simplesmente adquirir o Rhino Experience Day, que é um valor simbólico. Nós temos, inclusive, né, uma cupom aqui com 15% de desconto, que é o Rhino 15, tá certo? Então, aproveite esse cupom, compre. Se você ainda não comprou o Rhino Experience Day, compre ele, porque é lá no Rhino Experience Day, durante as cirurgias, que nós vamos passar
todas as demais informações para vocês. A gente vai estar lá juntos, acompanhando, fazendo as cirurgias ao vivo, demonstrando como é possível fazer uma rinoplastia com anestesia local. Muita gente acha que rinoplastia só pode ser feita com anestesia geral. Não, a gente sabendo fazer um bom bloqueio anestésico, sabendo fazer a infiltração anestésica adequada, que não é tão simples como se imagina, né? Muita gente não sabe, muitos médicos não sabem que existe a possibilidade de se fazer uma rinoplastia só com anestesia local. Eles acreditam que 100% das rinoplastias tem que ser feito com anestesia geral. Ou seja, eles estão aumentando o custo do procedimento de forma desnecessária e muitas vezes, inclusive, aumentando um risco da cirurgia desnecessária. Se você pode fazer um procedimento menos invasivo com anestesia local, para que você vai submeter o paciente a uma anestesia geral? A anestesia geral é segura? É segura, mas ela tem riscos. E riscos consideráveis. Teve uma vez, a semana passada, retrasada, por exemplo, eu fui fazer uma rinoplastia com turbinectomia, né, que realmente necessitava de fazer com anestesia geral, e o paciente ele teve uma intubação seletiva, no pós-operatório ele fez uma telectasia do pulmão e ficou desaturando no pós-operatório. Isso gera um estresse no pós-operatório para o médico, para o paciente. Graças a Deus, tomamos as condutas adequadas e correu tudo muito bem. Mas isso mostra que os procedimentos invasivos, eles nunca são totalmente isentos de complicações. Então nós vamos chamar aqui o nosso primeiro paciente, o Luiz Felipe, para a avaliação pré-operatória dele, e a gente vai conversar com o Luiz Felipe, vamos discutir com ele, né? Pode vir aqui, Luiz, tudo bem? Muito bem-vindo aí, né? O Luiz está aí pela primeira vez com a gente, né? Nós já conversamos um pouquinho. Chegamos a fazer a parte online, Luiz? Sim. Chegamos a fazer uma avaliação online, uma avaliação pré-operatória. Nós costumamos fazer uma avaliação pré-operatória online, mas todo paciente é obrigatório passar também na parte presencial. Então, de um modo geral, ele faz a parte online, a gente já conversa, já tira dúvidas, e aí depois ele vem na parte presencial, geralmente já com os exames, você já fez os exames pré-operatórios, está tudo certinho, né? Ele vai, não trouxe aqui impresso, o próximo paciente ele tem os exames impressos, então a gente vai aproveitar no próximo avaliação para poder falar um pouquinho sobre exames pré-operatórios, riscos cirúrgicos, e no caso aqui do Luiz Felipe, nós vamos focar só no caso dele. Então, bom, temos aí então, né, o foco então agora no nariz do Luiz Felipe, né, ele pode virar um pouquinho até ali para a câmera ali, para vocês verem o nariz dele em todos os perfis, né? Luiz, conta para mim então, o que te incomoda no seu nariz, o que você tinha pensado em fazer, né? Pode olhar para mim, pode olhar para a câmera, fica à vontade, não tem problema, mas me conta aqui, o que você tinha pensado em fazer, o que te incomoda no seu nariz, qual que é o seu objetivo? Então, o que me de frente, assim, até que não tem muita queixa, não. De frente, né? De frente não sim. te incomoda muito. Não. O que te incomoda mais um pouco a projeção é a parte dele. do perfil, certo? Isso. Vamos ficar um pouquinho de perfil, então, para o pessoal poder ver, ó, bem de perfil. Então, de perfil aí, o que te incomoda no seu nariz de perfil? Essa projeção dele mais caída e na hora do sorriso, a questão... Sorri um pouquinho, vamos ver. Certo. A projeção lateral dele fica caída, então isso me incomoda um pouco. Eu queria dar essa levantada, né, uma projeção mais pra cima. Levantar um pouquinho aqui a ponta. Isso. Né? Uhum. Ó, tá aqui, vamos levantar, né? Certo. E o que mais te incomoda? Eu sei que ele tem uma simetria, né, nessa cartilagem aqui. Da frente? Assim, ó. Vamos ver. Uhum. A ponta dele é um pouquinho bífida, né, que a gente fala, né? Pontinha um pouquinho bífida. A gente vê pode chegar bem mais de perto aqui, ó. A gente observa, provavelmente ele tem algum grau de desvio de septo, né, o que, né, deixa aqui um pouquinho mais, né, volumoso na parte interna. Mais alguma coisa que te incomoda? São só essas duas coisas. Parte do dorso, o que Não. você acha o dorso do O seu dorso nariz? eu gosto. Não acho, é só a projeção mesmo, a ponta dele caída.
que incomoda. Que incomoda mais, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui para mim então, né? Então, primeira coisa, gente, em relação a esse nariz, a gente tem que avaliar o tipo de nariz. A gente tem nariz de pele grossa, nariz negroide, nariz caucasiano, a gente tem nariz asiático, a gente tem vários tipos de nariz. Os brasileiros, de um modo geral, né, são muito, nós somos muito misturados, né? Existe uma miscigenação muito grande entre nós, né? Então, todos nós temos, às vezes, várias características, né, diferentes. Então, no caso do Luiz, ele é um nariz que ele é mais caucasiano, né? Ou seja, é um nariz de pele mais fina, né? Então, pode voltar o zoom aqui para mim um pouquinho. Isso, é um nariz de pele mais fina, tá certo? Ele não é um nariz muito largo, né? A largura, alguma coisa te incomoda na largura? Nada, ou talvez um pouquinho? Não, se puder. Um pouquinho. Pouca coisa. Talvez a largura dele, né? Um pouquinho só, uma lectomia. Sim. Bem discreta, né? Talvez valha a pena, sim. Né? Essa parte, né, da ponta aqui dele, que é um pouquinho bífida, talvez aqui na imagem aqui a gente não consegue ver muito bem, mas é algo que é muito comum, né? A gente vai conseguir aproximar ela através das suturas interdermais. E o principal que ele queixa é justamente o perfil, né? A ponta caída. Então, apesar dele não ter uma queixa, né, específica do dorso, né, a gente sabe que esse dorso dele, ele tem uma altura boa, mas ele está um pouquinho mais alto, talvez, do que deveria. Então, no planejamento cirúrgico, até para facilitar e para não termos problema em relação ao posicionamento final da ponta, a gente vai acabar reduzindo, sim, um pouquinho o dorso. Pode voltar a câmera aqui para mim. A gente vai reduzir um pouquinho o dorso. Então, nós sabemos que aqui nós temos a giba óssea e aqui a gente tem a giba cartilaginosa. Então, muita gente acha que é só chegar e raspar o osso. Não é. Não é. Mais uma vez, não é. Não é só raspar o osso. A gente tem a giba óssea e a gente tem a giba cartilaginosa. Então, nós temos que raspar o osso e fazer uma pequena redução da giba cartilaginosa. Isso já vai, naturalmente, melhorar um pouco o posicionamento da ponta, mas não é suficiente. Vamos voltar aqui para a ponta. Então, para a gente ter uma ponta, né, mais projetada e mais em pé, a gente precisa levantar. Então, para tudo e olha para mim aqui agora, né? Então, se a gente está falando que a gente precisa levantar a ponta, é o que eu falo até no consultório com os meus pacientes. A gente tem uma estrutura, tá certo? Como se fosse o telhado de uma casa, e a gente vai aumentar, tornar esse telhado, como se fosse aqui no Brasil, a gente vai tornar esse telhado igual lá na Suíça. Então, como que eu vou fazer esse levantamento? Gente, existe levitação? Alguém já ouviu falar em levitação? Alguma coisa no mundo que a gente vive, a não ser na Lua. Na Lua as coisas levitam. Na Terra, não. Na Terra a gente tem uma coisa chamada gravidade. Então, nada vai ficar em pé e levantado por levitação. Sabe o que isso quer dizer, querido colega cirurgião, querida colega cirurgiã? Que não adianta você pegar e fazer só sutura, só fazer ponto. Não adianta querer você resolver um problema, que é um problema de levantar a estrutura, só com ponto. Não vai dar certo. Parem de ficar tentando insistir no erro. Parem de achar que tudo vai resolver de forma fácil, de forma simples. Para você ter uma ponta levantada, para você ter uma ponta estruturada, você precisa colocar um enxerto, uma estaca naquilo ali, né? Então, ou um estrute columelar. Então, se você faz o levantamento do telhado, você precisa levantar o pilar de sustentação que vai segurar esse telhado. O telhado não vai ficar em pé por levitação. Não vai. Então, gente, não adianta querer simplificar as coisas, porque isso daí já existe um histórico. Os cirurgiões plásticos da SBCP já quebraram cabeça com isso. Isso está na história da medicina. Volta lá na história da medicina. Como que os cirurgiões plásticos faziam há 50 anos atrás as cirurgias de nariz? Através de
pontos, suturas interdomais, cirurgias não estruturadas. Não adianta você agora, colega médico, colega cirurgião dentista, que está começando esse caminho agora, e querer achar que você vai inventar a roda, que você vai conseguir, né, resultados mágicos e milagrosos sem fazer o que tem que ser feito. Isso já foi consolidado ao longo dos trabalhos, já foi consolidado ao longo dos estudos. O que se precisa de fazer é a estruturação do nariz, rinoplastia estruturada, com estrutura, com sustentação, tripé de Anderson, tá certo? Você vai levantar essa ponta, colocar uma estrutura de ponta. E como que é essa estrutura? Essa estrutura, ela é com os enxertos, ou seja ele o estrute columelar, ou seja ele o extensor septal, geralmente utilizando cartilagem do septo. Dá para utilizar outras coisas como o Porex? Pode, mas tem mais índices de rejeição. Então, sempre que possível, a gente usa septo. Então, ele é um paciente que, caracteristicamente, pelo tipo de nariz dele, ele tem bastante cartilagem de septo. Ele tem um dorso alto. A altura do dorso é um preditivo da quantidade de cartilagem de septo que a gente vai ter. Se a gente tem um dorso muito baixo, como a gente vai ver que nos próximos casos existem alguns casos aqui de dorsos mais baixos, a gente provavelmente vai ter pouca cartilagem do septo e aí, né, a gente vai ter que pensar talvez outras formas de estruturar, mas prioritariamente a gente utiliza cartilagem do septo. Ah, por que eu não posso utilizar a cartilagem da orelha? Orelha a gente às vezes até utiliza para algumas coisas, mas a cartilagem da orelha ela é muito molinha, então ela não vai estruturar. Ela é mais ou menos o seguinte, você tem um telhado de concreto, de cimento, você coloca uma estaca de madeira segurando esse telhado. O que vai acontecer? O telhado vai ficar em pé ou ele vai quebrar a estaca de madeira e vai cair no chão? Vai quebrar a estaca de madeira e vai cair no chão. É a mesma coisa de você colocar uma cartilagem de orelha para fazer a estruturação do estrute ou do extensor septal. É isso que vai acontecer. Em algumas situações a gente utiliza sim a cartilagem de orelha para fazer às vezes o alarrim articulado, que são reforços nessa estrutura. Então a estrutura ela tem um reforço central e ela tem reforços na lateral, que inclusive ajuda a abrir a válvula nasal externa, ajuda a sustentar esse pilar. Então a gente sempre faz o alarrim articulado. Então programação da cirurgia do Luiz. Vamos abrir o nariz dele, tirar o septo, né? Volta aqui para mim, fazer uma leve redução aqui do dorso para nos ajudar, né? Pegar a cartilagem do septo dele, fazer um extensor septal ou um estrute, juntamente com o alarrim articulado e tirar um pouquinho da asa. Esse é o planejamento e então vocês vão acompanhar dia 17, cirurgias, dia 17 que está marcado. 17. Dia 17 está marcado. Provavelmente a primeira cirurgia já tem horário, já marcaram. Então, provavelmente é a segunda cirurgia do dia. E vocês irão acompanhar essa cirurgia. Então, para acompanhar, tá aí o QR Code, né? É só fazer a inscrição e participar com o cupom RINO15, tá? Com 15% de desconto. Você vai ver na íntegra essa cirurgia. Você vai entender de vez, né? Como que se faz uma rinoplastia bem feita, bem estruturada. Esse é o primeiro passo para você que quer evoluir, para você que quer continuar nesse caminho e saiba que esse caminho está cada vez mais aberto, está cada vez mais trilhado. Estamos trilhando ele para você, né? Existe a reserva de mercado, a máfia da reserva de mercado, que está tentando impedir outras pessoas de aprenderem os procedimentos, mas nós não vamos aceitar isso. Nós estamos lutando, correndo atrás disso para vocês e já temos chancelas do MEC, já temos autorizações, né, via judiciais para a realização dos procedimentos. Então, fiquem atentos, participem, que lá a gente vai dar mais detalhes sobre como você pode se aperfeiçoar nesse caminho, né, se enveredar nesse caminho de forma segura, dando resultados satisfatórios para o paciente e conseguindo também, obviamente, melhorar o seu rendimento dentro do seu consultório. Combinados? Combinado. Então, foi um prazer, a gente se vê lá. Alguma dúvida?
Só essa questão da redução do dorso aqui, ele dá aquela impressão, eu queria também, outra queixa era, o meu medo é de levantar e ficar muito extenso, queria que desse uma diminuída também. Não, isso daí não vai ficar. Não Cirurgia fica, né? é o seguinte, a gente já tem uma noção do que precisa, né? Para reduzir. A cirurgia não é perfeição, cirurgia, paciente pode ter retoque, pode não ficar legal. A gente tem bastante experiência com o nariz, isso o paciente tem que saber. Se eventualmente não ficar do jeito que imaginou, a gente tem que fazer um outro procedimento para fazer um ajuste, um retoque. Agora, procedimento, os resultados de antes e depois, né, estão aí disponíveis para você poder ver. De um modo geral, a gente vai encurtar um pouquinho o nariz, deixar ele natural. Perfeição não existe. E a gente nunca vai ser, né, não existe perfeição. Eu queria ter olho verde, mas só na próxima encarnação. Então a gente vai fazer algo que vai melhorar o seu resultado para você ficar satisfeito, né? E caso não fique satisfeito, a gente pode fazer um retoque depois. Ótimo. Combinados? Combinado. Então tá, tudo de bom, viu? Um abraço. E agora vamos então para próxima paciente aqui, né? Vamos dar uma olhadinha na ordem aqui. O pessoal tá trocando também. Eu acho que agora é a Letícia, certo ou errado? Letícia tá aí? Letícia, Luiz Felipe já foi, agora tem a Letícia, não é? Não é isso? É isso mesmo. Então já estamos colocando o microfone aqui na Letícia. A Letícia já está vindo. E nós vamos avaliar o caso da Letícia, o que a gente vai fazer e quais vão ser o planejamento da cirurgia dela. Lembrando, pessoal, o Rhino Experience Day é a melhor oportunidade que você tem para poder conhecer o nosso trabalho, conhecer como se faz uma cirurgia bem feita, né? Vão ser 2 dias inteiros de cirurgias, 17 e 18, né? Com cirurgias de nariz, de pálpebra. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Pode sentar, Letícia. Prazer enorme, boa tarde, né? A gente já conversou por videochamada, não foi isso? Foi. Foi? E me conta aqui, a Letícia, pessoal, vou aproveitar aqui já de uma vez, ela já veio com os exames pré-operatórios da cirurgia, né? Então, quais são os exames pré-operatórios que a gente passa para o paciente? Os exames de risco cirúrgico. Então, os exames de risco cirúrgico, eles incluem, né, pelo menos hemograma, tá? Coagulograma, tem que saber a coagulação do paciente, como que tá, né? Geralmente a gente pede testes também de HIV também, porque alguns pacientes podem ter HIV positivo e a gente precisa de saber disso. A gente pergunta o paciente antes, né? E caso ele ele já saiba, né? A gente tem que saber se ele está tratando adequadamente esse HIV e está com a carga viral negativa. Nesse caso do paciente já saber, a gente pede carga viral do paciente. E então hemograma, coagulograma, né? Tudo aqui dela, tudo normal, hemoglobina 12,8. Né, o normal aqui na referência 12, lembrando que mulheres que menstruam muito, né, às vezes podem ter uma leve anemia, né, essa anemia se for identificada no pré-operatório, o ideal às vezes é que se faça uma correção dessa hemoglobina antes da cirurgia, né, com reposição de ferro, tá certo? Que é reposição de ferro, se necessário às vezes é eritropoetina, glicose, glicemia também, a gente costuma pedir, para ver se não tem diabetes, porque a diabetes influencia na cicatrização, ela pode prejudicar. Ureia, creatinina, que é a função renal, né, normal também, temos que pedir, porque as próprias drogas utilizadas também. O coagulograma dela, que é normal, lembrando que, às vezes, o coagulograma em alguns pacientes ele pode ter alguma alteração, geralmente a gente repete, na maioria das vezes, é algum erro de laboratório, tá? Que tem alguma alteração, mas tudo normal. Eletrocardiograma também, sempre é bom a gente pedir o eletrocardiograma, principalmente se o paciente não fez, né? E o risco cirúrgico, passa no cardiologista, ó, ela fez os exames já, PA dela 100/70, vê se o paciente não tem pressão alta, frequência cardíaca basal dela que estava 92, tá dentro da normalidade, e uma liberação, um respaldo do próprio cardiologista, né? Pra gente poder ter até um respaldo também do cardiologista autorizando fazer o procedimento. Então isso tudo é importante. Então vamos lá então, Letícia. Tá tudo certinho com os seus exames, né? Eu vou deixar aqui do lado aqui e me conta aqui, vamos virar um pouquinho para a câmera. E você vai me contar o que te incomoda no seu nariz, né? O que você
Dê uma olhada aí para você ver o que. Você já fez algum procedimento, já fez alguma cirurgia antes? Como é que foi? Eu fiz a rinomodelação com fios de sutura. Uhum. E aí, no processo de cicatrização, eu fiquei com uma cicatriz. Uhum. E eu também achei que ficou desarmônico, essa parte das narinas. A cicatriz aqui, né? Eu não sei falar exatamente o que isso aqui foi só uma retraçãozinha, se deu alguma fibrose, se deu alguma necrose. Então é importante falar para o paciente, explicar que é o seguinte: cicatriz ela nunca sai totalmente, né? Então ela sempre fica um pouquinho, a gente, né, pode ser que ela vá amenizar. Mas o objetivo aqui é uma cicatriz bem sutil, discreta, né, que ficou realmente do pós-operatório. Pode ser que, pode ser não, vai ficar, né, vai permanecer essa cicatriz. Cicatriz não tem como sair totalmente. Por isso que é muito importante a gente prevenir, né, esses tipos de cicatrização no pós-operatório. Mas realmente a pontinha, né, ainda está, né, um pouquinho bulbosa. Vamos ficar um pouquinho de ladinho, ó. Você vê que é um nariz, gente, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de nariz, né? Por quê? Porque ele é um nariz curtinho, né? Ele é um nariz que não tem um dorso muito alto, ele é um nariz de dorso baixo. Então esse nariz aqui, pessoal, é um nariz que provavelmente ele não tem muita cartilagem septal, né? Então, um nariz que às vezes a gente pode até ter, né, de reserva lá no nosso consultório, né, um porex, né, para caso a gente não tenha cartilagem suficiente no septo para estruturar, a gente possa às vezes fazer uma estruturação com porex e complementar com cartilagem de orelha, mas vamos a princípio, como o septo dela não foi mexido, nós vamos tentar tirar a princípio o septo dela, que, apesar de ser pouco. Outro ponto que a gente tem que observar é o seguinte: olha, vejam a angulação, a angulação e a projeção desse nariz. Você vê que é um nariz que ele já está projetado, é um nariz que já está com uma angulação já está um pouquinho hiperrodado. Então, se o cirurgião, ele acaba rotacionando um pouco mais esse nariz, olha, vai ficar com aquele nariz, né, mais encurtado e ainda, inclusive, com as abas aparecendo, né? Vai ficar até com aquele nariz de porquinho que a gente fala. Obviamente, é o que a gente não quer em hipótese nenhuma. Então, esses tipos de nariz curto, né, nariz com pouca projeção, com dorso baixo, né, é um nariz realmente difícil, às vezes, da gente conseguir esse resultado e essa projeção, porque a gente precisa realmente de promover um alongamento, e esse alongamento nem sempre é fácil. A gente precisa de um volume grande de cartilagem, a gente precisa de conseguir posicionar essa cartilagem na posição adequada. O septo dela, como é um septo que acaba, ele é muito curto, esse septo ele acaba muito precocemente. Então, na hora que você vai fixar esse extensor septal, geralmente a tendência é que esse extensor septal ele fique curto, essa projeção fique curta. Então, é difícil a gente alongar, né? Para alongar o nariz, além disso, muitas vezes a pele não acompanha esse alongamento todo que a gente precisa. Então, é um nariz que a gente já tem que ficar de olho, já tem que ficar esperto. Mas o dorso dela é um dorso legal, né, um pouquinho mais para baixo, então a gente não precisa mexer muito. E eu acho que, assim, né, dentro da expectativa aí, né, já foi mexido com fio, o principal aqui é a gente conseguir realmente uma definição de ponta. A gente vai desprojetar talvez um pouquinho essa ponta desse nariz, ó, e deixar ela mais afiladinha, ó. A gente vai, na verdade, desprojetar um pouco esse nariz, tá certo? E tentar suavizar de alguma forma essa cicatrizinha aqui, que com o alarrim talvez ele preencha um pouco melhor. Mas a gente vai deixar ele mais, né, definidinho, né, a pontinha mais afiladinha, né, ele mais retinho e mais bonitinho aqui com a cartilagem do septo, né? Mas você vê que então a gente tem um caso de desprojeção, um nariz que já foi mexido, um nariz que já tem um processo de cicatrização, um nariz de fibrose, um nariz um pouco mais complexo. Mas acredito que dá para melhorar sim, para você ter um resultado satisfatório. Tá bom? Tá em relação à largura nas asas, te incomoda alguma coisa? Então, largura nem tanto, mas
Parece que tem um lado que é maior que outro, né? Todo mundo tem, isso vai sempre continuar, tá? Então, assim, a gente vê de base, deixa eu ver, volta aqui na base dela aqui, vira para lá. Então, o que que eu posso ver aqui? Bom, a gente sempre que possível, a gente vai tentar simetrizar um pouquinho, tá? Mas, assim, uma pequena diferença é normal de ficar. Não é um nariz muito largo. E o orifício da narina dela já é um orifício um pouco pequeno, não é um orifício muito grande. Então, até para dar uma naturalidade, já tem cicatriz ali, não vamos avaliar se vai precisar de fazer, né, alguma alectomia, vai tirar um pouquinho na asa. Mas eu acho que talvez nem isso a gente precisa, até para não ficar mais cicatriz no seu nariz, não diminuir mais ainda, né, a abertura do espaço e acho que não é a prioridade. Mas se precisar, a gente tira um pouquinho da asa. Combinados? Combinados. Tá bom? Tá ótimo. Então tá bom. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Tá marcado para que dia a sua cirurgia? Dia 18. Para o dia 18. Então vai ser no segundo dia. Já tem horário? Ainda não. Tá, então aí vai combinar se vai ser o primeiro, ou 8 horas, ou meio-dia. Tá bom? Então tá bom, tudo de bom, viu? Bom, então, esse é o segundo caso de rinoplastia. E agora vamos para o terceiro caso. Quem está aí? A Carmen ou a Rosilene? Rosilene. Então, Rosilene vai ser uma cirurgia de pálpebra. Vamos avaliar aqui cirurgia de pálpebra superior. Vamos começar nessa terceira edição do Rhino Experience Day com a cirurgia de pálpebra superior, mas posteriormente vamos evoluir. Tudo bem, Rosilene? Tudo jóia. Já fizemos uma pré-avaliação online, né? E depois vamos evoluir, obviamente, para cirurgias de pálpebra inferior nas próximas edições, né? Que são cirurgias inferiores, são mais complexas. A cirurgia de pálpebra superior é uma cirurgia que é mais tranquila. Vamos chegar aqui pertinho aqui então a câmera. Rosilene, conta pra gente aí então, né, o que te incomoda aí. Fecha um pouquinho o olho, fica com um pouquinho do olho fechado, agora um pouquinho do olho aberto. Isso, olha, agora com esse zoom da câmera aí ficou legal, deu pra ver bem. Então o que te incomoda, Rosilene? O caimento da pálpebra. Dessa parte superior, né? Na hora de passar a maquiagem, às vezes atrapalha um pouquinho, né? Pálpebra inferior dela tá legal, né? Eu acho que assim, nesse momento não tem nem pele para tirar, o que ela, né, pode ser feito e orientado geralmente, né, nesse processo é estar sempre fazendo, às vezes, tratamento com laser, radiofrequência, né, eventualmente algum bioestimulador, para poder sempre manter, né, essa pele aqui, né, da pálpebra inferior retraída. Agora a pálpebra superior, né, você vê que você está com quantos anos? 39. 39. É um paciente jovem até, né, mas isso muitas vezes é genético mesmo. Eu também tenho um pouquinho já, né, de tendência genética, então algumas pessoas já têm essa tendência aqui já de ter esse caimento da pálpebra superior, e isso com o passar dos anos vai só piorando, né, vai só aumentando. Então realmente uma indicação clássica aqui para ser feito a pálpebra superior bem tranquilo de ser feito, né, só com anestesia local. A gente vai fazer, né, a marcação aqui, a gente vai mostrar direitinho a marcação ideal para ser feito, 0,9 centímetros aqui da margem, né, do sulco palpebral inferior, pode deixar fechadinho, a gente deixa meio milímetro, né, nessa parte e faz essa retirada de pele aqui, que vai dar um resultado bem legal, né, a gente tira a derme superficial, faz eventualmente, quando é necessário, o tratamento das bolsas de gordura mediais, né? Lembrando que a pálpebra superior, volta para mim aqui um pouquinho, né? Ela tem a pálpebra superior, ela tem as gorduras média, né, e medial, né? E a inferior, ela tem a média, medial e lateral. Então a pálpebra inferior são 3 bolsas de gordura e a pálpebra superior são 2 bolsas de gordura. No caso dela, paciente jovem, paciente mais velhos, normalmente tem uma herniação dessas bolsas de gordura e muitas vezes a gente precisa fazer o tratamento dessas bolsas de gordura. Nesse caso aqui, o paciente jovem provavelmente não vai ser necessário fazer o tratamento da bolsa de gordura, mas a gente vai conseguir identificar, né, o músculo orbicular. A gente muitas vezes tira uma pequena fitinha do músculo orbicular para refazer o sulco, né, palpebral superior. E tudo isso vocês vão ver. Que dia que está marcado a sua cirurgia? 18.
no dia 18. Então, no segundo dia de procedimento, né, dia 17, no dia 18, nós temos, então, cirurgia de blefaroplastia superior para vocês poderem acompanhar. Beleza? Os exames também estão todos certinhos, né? São exames básicos, tá? Para a pálpebra superior, hemograma, coagulograma, certo? Então tá, tudo de bom, viu? Então, isso aí, pálpebra superior, gente, não tem, né? Desde que seja bem treinado, saiba fazer muito bem, realmente é uma cirurgia que tem um grau de complexidade muito menor do que uma rinoplastia, por exemplo, do que uma blefaroplastia inferior também, né? Blefaroplastia inferior já não é tão simples assim, né? Blefaroplastia inferior é uma cirurgia bem complexa, uma cirurgia que a gente tem que tomar muito cuidado para não causar ectrópio, né? Para não causar nenhum tipo de problema que depois fica difícil de corrigir. Então, por último, agora, na avaliação, vamos ter mais cirurgias, tá? Inclusive, teremos cirurgias também, mas das avaliações pré-operatórias agora é a Carmen, certo? Tudo bem, Carmen? Olá. Tudo jóia? Tudo jóia. Já fizemos também uma avaliação online, já conversamos um pouquinho. Já. Então, Carmen, me conta aí, Carmen, o que você vai fazer? Qual a sua queixa? Pode olhar um pouquinho para a câmera aqui, vamos lá. Minha queixa é o nariz. Já fez Me algum incomoda. procedimento antes ou é a primeira Não, vez? Nunca fiz. Nunca fez procedimento. Me incomoda quando eu estou de perfil. Isso, de perfil. Então vamos virar de perfil. Isso, pode ficar desse jeitinho aqui, olhando para mim. Pode até olhar para mim, que é bom que o perfil ali eu já estou olhando. Então o perfil para você é o principal, É né? o principal. O nariz, pessoal, tipicamente o quê? Caucasiano. Então, nariz típico caucasiano, nariz de pele mais fina. Lembrando que os narizes caucasianos, né, geralmente, eles são narizes mais fáceis de um modo geral, não quer dizer que é fácil, né? Mas são narizes que têm uma perspectiva de resultado um pouco melhor, né? Por ter bastante cartilagem septal, né? E a gente conseguir trabalhar bem esse nariz, encurtar o nariz é sempre mais fácil do que alongar o nariz. Então é um nariz que o septo ele vai até, né, a ponta aqui ele é comprido, então na hora que a gente coloca o extensor septal, encurta ele um pouquinho, né, ele dá um resultado muito legal, então é mais fácil. Então pode continuar. Principalmente você estava falando da questão do perfil. Esse perfil, né, mais caído, apontando para baixo. Aqui também o eu dorso. Sinto que há aquela coisa tipo barbatana de uma tubarão, gibazinha né? óssea, uma né? coisa assim, torta, isso me incomoda bastante. Quanto a largura, isso não me incomoda. Eu acho até que é um pouco harmônico, não acho assim ali um nariz aberto, nada disso. Me incomoda mesmo esse formato, ele é apontado para baixo e também acho que ele é um pouco grande, né? Tá, fica um pouquinho de frente aqui também, Ó, então, ó, como ela disse, né, na parte da largura, né, levanta um pouquinho assim, isso, ó, nariz tipicamente caucasiano, né, nem pode, né, nem se quisesse tirar, não poderia tirar na largura, né, largura tá excelente, tá? É muito boa a largura. A gente consegue ver nas sombras aqui, né? Essas cartilagens aqui, ó, ela tem um pouquinho, né, dessas assimetrias das asas aqui, que são a parte da cruz lateral, né? Da cartilagem alar, que a gente vai conseguir melhorar, vai regularizar. Né? O dorso dela é um dorso alto, então a gente tem tanto a giba óssea quanto a giba cartilaginosa. E em termos de comprimento do nariz, é aquilo que eu falei. Quando a gente faz esse levantamento, né? Olha, lógico que eu estou exagerando um pouco, a gente não vai fazer tanto dessa forma para não ficar, mas é só para poder ilustrar que quando a gente faz esse levantamento, ele naturalmente ele tende a encurtar. E é isso que a gente vai conseguir, né, com o seu resultado, trazendo a ponta para cá. Né? Então a ponta ela vai
né, encurtar um pouco o nariz e certamente não tenho dúvida, né? Como eu falei, toda cirurgia pode precisar de retoque, alguma coisa assim, mas de todos os casos aqui que foram trabalhados aqui, né, é um dos casos que tem melhor perspectiva, né, de ter uma mudança significativa, um resultado satisfatório, né? Então não existe cirurgia fácil, é igual, né, eu brinco que é igualzinho jogo de futebol, pessoal. Se cantar a vitória antes da hora, né, dá ruim. Então não podemos cantar a vitória nunca antes da hora. Toda cirurgia é uma cirurgia difícil, é uma cirurgia complexa, mas é uma cirurgia que a gente tem alguns preditivos favoráveis. A gente tem a pele, né, uma pele, né, com espessura boa, uma pele com pele fina, uma paciente que tem certamente muita cartilagem de septo, então a gente vai ter muito material para poder trabalhar, né? É uma paciente que tem o septo, ele é um septo longo, então um septo longo, ele facilita o posicionamento do extensor septal, diferente de um septo curto, que a gente tem que alongar esse septo. Alongar esse septo é muito mais difícil, né? A gente tem que criar mais estrutura à frente, e muitas vezes a pele não acompanha. Nesse caso, ao contrário, o septo dela já está lá na frente. Então, a gente vai já ter o local adequado para posicionar, né, causar um certo encurtamento. Não precisamos tirar na largura desse nariz. Então, tem tudo para ter um resultado satisfatório. Você respira bem? Bem, tá. muito bem. Todo paciente é importante respirar bem, né? Principalmente perguntar se o paciente respira bem, até para o acompanhamento no pós-operatório. E vamos, né? O objetivo da cirurgia é manter essa respiração adequada, né? Manter a boa respiração e, na verdade, até melhorar. Então, quando o paciente, né, já tem né, algum grau de desvio de septo, colabamento da válvula nasal externa, e aí a gente faz a cirurgia, geralmente a gente abre mais essas estruturas e a gente melhora a respiração desse paciente. Nas aulas teóricas lá do nosso curso online, a gente tem mostrando exatamente as fórmulas lá, inclusive fórmulas, se não me engano, de Parkland, né? Que é aquela que mostra que a resistência, né, da passagem de ar, ela é inversamente proporcional ao raio ao quadrado. Ou seja, a quarta potência, desculpa. Ou seja, se você diminui o raio, ele aumenta a resistência 4 vezes mais. Então, quanto mais você diminui o raio, mais você aumenta a potência. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você amplia esse raio, né, da passagem de ar, da válvula nasal externa, da válvula nasal interna, mais você diminui essa resistência, mais você melhora o fluxo. Por isso que quando você tira o septo, faz a correção do desvio de septo e você coloca o alarrim articulado, aumentando a válvula nasal externa, aumentando o tamanho do tubo onde que vai passar o ar dentro do nariz, você melhora a respiração do paciente. O paciente já respira bem, vai continuar respirando bem e até melhor, talvez. Combinados? Combinados. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Quando você se referiu ao encurtamento do nariz, você ainda elevou a ponta, mostrou aqui essa medida aqui de encurtamento. Eu gostaria de lhe perguntar a respeito aqui dessa... o seu nariz é um nariz um pouquinho mais comprido. A gente vai diminuir o dorso dentro do possível, vai estruturar tudo dentro do possível, fazer o melhor possível dentro das técnicas cirúrgicas. Como eu falei, cirurgia nenhuma é 100% perfeição, 100% garantia de resultado, vai ter uma melhora, né? E, eventualmente, em qualquer situação, o paciente pode ficar, às vezes, queria que tivesse encurtado mais e tal. Aí depois tem que fazer um retoque. E, às vezes, existe um limite também que a gente consegue encurtar. Mas, como eu falei, no seu caso, né, esse comprimento aí do seu nariz, a gente vai diminuir bastante a altura, vai diminuir a projeção dele, tá? E o resultado, para que o resultado fique natural, para que o resultado fique satisfatório, tá certo? Dentro do possível, porque você tem uma pele, uma característica do nariz que já é um pouquinho mais alongado. Então, isso não tem como também tirar tudo, porque não tem como, não adianta só eu diminuir a estrutura interna do seu nariz e tudo, porque vai sobrar pele, né? Onde é que eu vou colocar a sua pele? Não tem onde eu tirar a sua pele e colocar ela em outro lugar, né? As estruturas internas, a cartilagem, tudo eu tiro. Agora, como que eu tiro sua pele? Eu vou cortar o seu nariz? Não tem jeito, né? Então, você tem uma pele aí
que ela vai dar o caimento onde que a gente consegue encurtar ele, tá bom? Para não ficar pequeno demais. E com certeza vai melhorar 200%, aí você vai ficar satisfeita. Com certeza. Tá bom? Tenho certeza. Combinados? Então, Obrigada. que dia que você falou? Dia de... O meu é dia 19. O seu é dia 19. 19, Então, ó, no no dia sábado. 19, no sábado, a gente vai ter também Ao as cirurgias. meio-dia. Lembrando que as dos sábados vão ser exclusivas para quem já tiver no curso anual, tá bom? Então, acompanhem as cirurgias do dia 17, 18. Se gostarem, estejam conosco junto da turma do curso anual, que é no dia 19. Tá bom? Obrigada. Tudo de bom, viu? Um abraço. Bom, pessoal, além desses casos, teremos mais algumas cirurgias, tá? As avaliações pré-operatórias hoje nós encerramos. Existem mais algumas cirurgias, alguns pacientes, né, que não puderam vir nessa avaliação pré-operatória aqui antes, mas teremos mais cirurgias, mas eu acho que ficou bem ilustrado aí, né, toda essa avaliação, exames pré-operatórios, o que precisa de ser feito, né, e como a gente sempre tem dentro do nosso Rhino Experience Day, lembrando do cupom, né, Rhino15, né, aproveitem, este é o momento, tá? Então, vamos nessa aula agora, quem ainda não comprou, participe, dia 17 e 18 aqui, estaremos, né, na quinta e na sexta, estaremos fazendo as cirurgias de 8, né, da manhã, a partir de 8 da manhã, vai até umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Essas aulas, para quem comprar, vai ficar gravada, você vai poder ver, vai poder rever quantas vezes quiser, vai poder interagir comigo lá na hora, vai poder tirar dúvidas, vai poder saber mais sobre as questões relacionadas jurídicas. Ainda tem muita gente que tem dúvida se pode ou se não pode fazer. O que eu te falo é o seguinte, pode. Você pode fazer, existem leis, mas essas leis, elas precisam ser reforçadas, e a gente ainda tem algumas lutas pela frente. Existe uma máfia, a máfia da reserva de mercado, médicos que têm o conhecimento e que querem que esse conhecimento fique restrito a eles. Então eles vão tentar impedir a todo custo, e eles vão falar para você, eles vão falar para o pessoal da imprensa, eles vão falar que você não pode, mas você pode, tá? Isso existe uma lei, a lei do ato médico, ela fala o seguinte, no parágrafo 6º, essa lei, ela determina o que são atos exclusivos dos médicos, são as leis que estão dentro da lei do ato médico, e no seu parágrafo 6º, se você não viu, vá lá e olhe. Esta lei não se aplica à odontologia dentro da sua área de atuação. E a gente pode ensinar e deve ensinar, tá certo? Então, o fato de você poder fazer não quer dizer que você deve sair fazendo. Por quê? Porque antes de sair fazendo, você tem que aprender. O médico, ele pode fazer tudo. Ele pode fazer desde uma consulta pediátrica até uma neurocirurgia. Concorda comigo? Agora, se um pediatra pegar e for lá abrir a cabeça de uma pessoa sem saber, ele vai matar a pessoa. Então, quer dizer, poder fazer é diferente de dever fazer, né? Você só deve fazer a partir do momento que você conhece, que você sabe, que você domina. E para você poder dominar, o primeiro passo é esse. É participar do nosso Rhino Experience Day. É participar deste evento para você começar a conhecer, ter contato com os procedimentos. E aí, lá no Rhino Experience Day, eu vou contar para vocês tudo que está acontecendo nos bastidores, as nossas pós-graduações, as nossas chancelas do MEC que nós já conseguimos, as nossas ações judiciais que já derrubaram resoluções ilegais, como a resolução 230 do CFO, e ainda vou dizer mais, o próprio Conselho Federal de Odontologia já está vindo para o nosso lado. É questão de tempo. No início eles estavam um pouco resistentes, mas eu já falo com muita satisfação e alegria. Já temos vários presidentes de conselhos federais regionais de odontologia que já estão nos apoiando e já estão junto com a gente, e vamos cada vez mais, e vamos fechar com chave de ouro no dia que o Conselho Federal de Odontologia falar o seguinte: não acabou aqui a resolução 230 e nós estamos agora reconhecendo as pós-graduações lato sensu, chanceladas pelo MEC, e reconhecendo a especialidade cirúrgica, cirurgias estéticas faciais dentro da odontologia, assim como o bucomaxilo, que são cirurgias até muito mais complexas e invasivas do que as cirurgias faciais em alguns aspectos, tá bom? E também, pessoal, médicos aí que querem aprender, dermatologistas, oftalmologistas, cirurgiões gerais que já vêm nos procurando, pessoal,
Tirem esse preconceito, parem de ficar pensando com a cabeça pequena de reserva de mercado. Médico não é melhor do que ninguém. Todos aqui são capacitados e treinados, não tenha medo da concorrência. Se você for bom o suficiente, se você souber fazer a sua divulgação, você vai ter seu lugar, vai ter seu espaço. A gente tem uma luta muito grande para que nós possamos atrair, na verdade, turistas, né, para o Brasil para realizarem procedimentos cirúrgicos. Nós estivemos juntos com o embaixador da Índia, que falou o seguinte, lá tem 1 bilhão de pessoas, só de classe média 400 milhões. Ou seja, nós fomos convidados a fazer uma comitiva à Índia para divulgar os procedimentos estéticos faciais realizados aqui no Brasil e atrair todos os indianos para fazer cirurgia aqui, igual o pessoal sai daqui do Brasil para ir lá na Turquia fazer cirurgia de transplante capilar. Pouquíssimo tempo atrás isso era muito comum. Hoje já tivemos uma popularização desse procedimento aqui no Brasil, as pessoas estão indo menos. Mas até pouquíssimo tempo atrás as pessoas iam para a Turquia, as pessoas vão para a Tailândia para fazerem cirurgias de feminização facial, de redesignação sexual, porque são muito mais baratos, mais acessíveis. E nós aqui no Brasil já estamos com projetos junto ao Ministério do Turismo, junto da nossa associação, para que a gente possa explodir o nosso país de turistas vindo para cá fazer cirurgia. Então, gente, vamos parar de pensar pequeno, tem mercado para todo mundo, o Brasil é uma potência, ninguém sabe fazer cirurgia plástica igual a gente, então nós não temos que ficar aqui preocupado com um coleguinha que está fazendo cirurgia, com outro coleguinha que está fazendo, nós temos que preocupar em elevar o nosso nível de ciência, o nosso nível de conhecimento, o nosso nível de habilidade técnica e cirúrgica, para que possamos atrair cada vez mais as pessoas de fora, os americanos, os ingleses, né, os franceses, para virem para cá fazer cirurgia conosco, os italianos, a um preço acessível, conhecer o nosso país, visitar o nosso país e gastar o dinheiro aqui no nosso país, para que a gente gere empregos e desenvolvimento econômico. Beleza? Valeu, pessoal, prazer enorme e conto com vocês. Usem o cupom RINO20, RINO15, 15% de desconto para o nosso Rhino Experience Day no próximo dia 17 e 18. Espero vocês lá. Valeu!